Catarina tinha 21 anos e sempre imaginou que a vida adulta seria repleta de descobertas, festas, viagens e encontros apaixonados. No entanto, a realidade se apresentou de forma bem mais dura. As aulas na faculdade de design a deixavam exausta, e suas noites solitárias em um pequeno apartamento alugado em São Paulo eram ainda mais pesadas após o término abrupto de um namoro. Cercada de pessoas, sentia-se cada vez mais sozinha. Foi nesse cenário que começou a prestar atenção no vizinho do andar de cima. O prédio onde morava era moderno, com janelas grandes e corredores longos que ecoavam cada passo. Ela sabia apenas o nome dele, Eduardo, porque o porteiro o cumprimentava assim. Um homem de meia-idade, sempre vestido com camisas elegantes e calças bem cortadas, com cabelo escuro já salpicado de fios grisalhos. Havia algo nele que transmitia autoridade, mas também um silêncio pesado, como quem carrega segredos. Na primeira vez que se cruzaram no elevador, Catarina sentiu uma estranha pressão no peito. Ele a olhou nos olhos por um segundo a mais, como se estivesse avaliando quem ela era. Sorriu levemente e disse apenas, "Boa noite." A voz dele era grave e pausada, com aquele tom de quem sabe o que quer, mas não precisa levantar a voz. Ela respondeu com um tímido boa noite e o silêncio rapidamente ocupou o espaço estreito do elevador. Durante semanas, a convivência entre eles se resumia a trocas rápidas, olhares discretos e aquele educado distanciamento de vizinhos. Até que uma noite tudo mudou. Era sexta-feira, e Catarina vinha carregada de sacolas de compras, pensando apenas em chegar em casa, tomar um banho quente e dormir. Entrou no elevador e segundos depois as luzes se apagaram. O solavanco repentino a fez soltar um grito. "Está tudo bem?" A voz de Eduardo soou na escuridão. Demorou a perceber que ele estava ali com ela, encostado ao canto do elevador. O coração dela batia descompassado, não só pelo susto, mas pela consciência da proximidade. No escuro absoluto, cada respiração se tornava mais audível. Ele se mexeu, e o braço roçou levemente no dela. O espaço parecia encolher a cada segundo. "Parece que faltou a eletricidade", disse ele em um tom calmo. "Não se preocupe, logo volta." Catarina tentou controlar a respiração, mas era impossível. O ar estava pesado, quase quente demais, impregnado com o perfume dele, uma mistura de madeira e algo fresco, talvez cedro. Apertou as mãos nas sacolas, sentindo-as tremerem. "Tens medo de lugares fechados?" perguntou ele, talvez percebendo seu nervosismo. "Não exatamente, só não gosto do silêncio", respondeu com a voz trêmula. Ele riu baixo, um som grave que vibrou no pequeno espaço. "Então vamos conversar? O que você estuda?" Catarina ficou surpresa com a pergunta. Começou a falar sobre o curso, sobre como sonhava em ser designer, mas muitas vezes se sentia perdida. Enquanto falava, percebeu que sua própria voz ecoava de forma íntima naquele cubículo, como se estivesse confessando segredos que não deveria. Eduardo a ouvia atentamente, tão próximo que quase conseguia imaginar o olhar dele fixo nela, mesmo sem ver nada. De repente, o elevador deu outro solavanco e ela desequilibrou-se. Ele estendeu a mão instintivamente e segurou-a pela cintura. O toque foi firme, quente e muito próximo. O corpo dela arrepiou-se. Ficaram assim, parados com a respiração entrecortada. Ela sentiu o peito dele subir e descer, o calor da pele através da camisa. Por um segundo, pensou que ele fosse se aproximar ainda mais. Mas as luzes acenderam-se de repente. O elevador retomou o movimento como se nada tivesse acontecido. Eduardo afastou-se devagar, ajeitou a camisa, e Catarina continuou imóvel, com o coração descontrolado. Quando a porta se abriu no andar dela, saiu apressada tentando não olhar para trás. Mesmo assim, ouviu a voz dele baixa, quase um sussurro. "Boa noite, Catarina." Naquela noite, deitada em sua cama, revivia a cada instante. O escuro, o perfume, a mão dele na cintura. Não era apenas o susto do apagão. Havia algo mais, uma faísca que não queria admitir. Sabia que aquele homem era proibido para ela, casado e muito mais velho, seu vizinho. Mas desde aquele momento no elevador, nada voltaria a ser igual. Adormeceu tarde, com a sensação de que havia atravessado uma porta invisível, e no fundo do peito sabia que a história com o vizinho do andar de cima estava apenas começando. Nos dias seguintes, ao ouvir passos no corredor,
seu corpo reagia como se já o reconhecesse. O som ritmado das solas masculinas contra o chão de mármore fazia seu coração disparar. Ela fingia normalidade, sorrindo educadamente sempre que cruzavam olhares, mas por dentro sentia-se em permanente sobressalto. Os longos corredores do prédio amplificavam todos os sons, o bater de portas, o arrastar de malas, até mesmo gargalhadas distantes. Mas o que mais a perturbava eram os ruídos vindos do andar de cima. À noite muitas vezes conseguia ouvir uma música suave, notas de saxofone que se infiltravam pelas paredes finas. Outras vezes o silêncio absoluto era cortado apenas pelo rangido ocasional do soalho quando alguém caminhava. Ela imaginava Eduardo circulando sozinho pelo apartamento amplo, talvez com um copo de vinho na mão. Essa imagem a perseguia mais do que gostaria de admitir. Uma tarde de domingo, após voltar das compras, encontrou-o entrando no prédio. Ele trazia flores na mão, rosas brancas envoltas em papel simples. Cumprimentou-a com um aceno. Catarina hesitou, mas depois se atreveu a comentar: tão bonitas para alguém especial. Ele sorriu de lado, aquele sorriso contido que parecia esconder mais do que revelava. Para minha mãe, costumo visitá-la aos domingos, acrescentou, como se fosse apenas uma gentileza. E você, Catarina, não costuma receber flores? Ela corou sem saber o que responder. Nem por isso acho que alguém se lembrou ultimamente. Ele inclinou a cabeça, avaliando sua resposta com um ar pensativo, mas não disse mais nada, apenas segurou a porta para que ela passasse primeiro. Naquele gesto banal, Catarina percebeu o quanto começava a reparar em cada detalhe: a largura dos ombros, a forma como o relógio brilhava em seu pulso, a delicadeza surpreendente de um homem que ao mesmo tempo inspirava respeito. Na terça-feira seguinte, ao voltar das aulas exausta, encontrou um bilhete preso à sua porta. Reconheceu de imediato a letra firme: se tiver vontade de tomar um café, estarei no terraço. Ficou imóvel durante alguns segundos, segurando aquele pedaço de papel que parecia arder em seus dedos. Subiu até o último andar com o coração acelerado. O terraço era amplo, decorado com vasos de plantas e uma mesa redonda de ferro forjado. Eduardo estava lá sentado, já com 2 xícaras de café fumegante. Pensei que você poderia precisar de uma pausa, disse ele, convidando-a a sentar. O vento soprava suave, trazendo consigo o cheiro salgado do mar que se adivinhava ao longe. Do terraço, via-se toda a cidade se estendendo em luzes que começavam a acender ao entardecer. Catarina sentou-se, tentando disfarçar o nervosismo. Obrigada pelo convite, respondeu, levando a xícara aos lábios. O café estava forte, amargo, mas reconfortante. Conversaram sobre banalidades, a faculdade, viagens que ele já fizera, a vida em Paris, onde a esposa ainda vivia. Não houve uma só menção direta ao que tinha acontecido no elevador, mas cada silêncio entre uma frase e outra parecia carregar um peso. O olhar dela se demorava nos detalhes, a forma como ele mexia o café devagar, como ajeitava os punhos da camisa, como os olhos se semicerravam quando falava de política ou de livros. De repente, um silêncio mais longo caiu entre eles. O vento fez voar uma folha de uma das plantas, quebrando a tensão que se formava no ar. O vento suave balançava os cabelos de Catarina enquanto ela observava Eduardo, que com um gesto delicado, afastou uma mecha de seu rosto e a colocou atrás da orelha. O toque leve de seus dedos fez seu coração disparar. O ar parecia denso, como se o tempo tivesse parado. Ela não conseguia desviar o olhar dele e então, em um movimento lento e calculado, ele se aproximou. Seus lábios se encontraram em um beijo breve, quase tímido, mas carregado de uma intensidade que a surpreendeu. O momento durou segundos, mas para Catarina parecia uma eternidade. Ao se afastar, sentiu a mão no peito, o coração acelerado. Eduardo recostou-se na cadeira, como se estivesse lutando contra si mesmo. Não devia ter feito isso, murmurou ele. Mas fez. Catarina respondeu, sua voz soando mais firme do que esperava. O silêncio se instalou novamente, pesado. Ela tomou pequenos goles de café frio, sem coragem de se levantar. Ele olhava para a cidade, mas a tensão em seu maxilar era evidente. Quando finalmente se levantou, as pernas tremiam. Obrigada pelo café, Eduardo disse, usando o nome dele pela primeira vez. Ele sorriu, mas havia uma sombra em seu sorriso.
Acompanhou-a até a porta do terraço, mantendo uma distância respeitosa. Antes de sair, Catarina se virou instintivamente. Seus olhares se encontraram novamente, e naquele momento silencioso, ela percebeu que não havia mais volta. Desceu as escadas até seu andar, cada passo ecoando em seu coração. Sabia que aquele primeiro beijo não seria o último, algo havia sido aceso, e mais cedo ou mais tarde, tudo ao redor iria pegar fogo. Após aquele beijo no terraço, Catarina viveu dias de inquietação constante. Na faculdade não conseguia se concentrar. Sempre que fechava os olhos, via os lábios de Eduardo. O toque de seus dedos afastando seu cabelo era uma lembrança que a incendiava por dentro. Quando se cruzavam nos corredores, cada cumprimento educado escondia uma tensão quase insuportável. Ele, mais contido, evitava prolongar o olhar. Ela, mais vulnerável, se via procurando sua presença em cada detalhe. A porta entreaberta do apartamento, a luz acesa na varanda, o som discreto do jazz que ecoava à noite. Em uma dessas noites de insônia, o calor estava sufocante, e Catarina não conseguia dormir. Abriu a janela do quarto e ficou na varanda, vestindo uma camisola larga, com os cabelos soltos caindo pelos ombros. Ouviu o arrastar de uma cadeira na varanda de Eduardo. Ele estava lá fumando, a brasa do cigarro iluminando seu rosto de forma suave. "Você ainda está acordada?" perguntou ele com a voz grave. "O calor não me deixa dormir", respondeu ela, quase cúmplice. Ele apagou o cigarro, levantou-se e desapareceu para dentro. Catarina pensou que a troca breve tinha terminado, mas logo ouviu passos no corredor. Bateram à sua porta e seu coração disparou. Ao abrir devagar, encontrou Eduardo, vestido com uma camisa leve aberta nos primeiros botões e calças de linho. O perfume dele se misturava ao ar quente da noite. "Desculpe a ousadia", disse ele com um sorriso contido. "Pensei que poderíamos conversar um pouco." Catarina assentiu em silêncio e fez sinal para ele entrar. Guiaram-se até sua pequena varanda. A cidade se estendia diante deles com luzes pescando ao longe e o constante ruído do trânsito. Sentaram-se lado a lado, as cadeiras quase se roçando. O silêncio se tornou pesado, como se cada palavra fosse desnecessária. Quando Catarina virou o rosto para ele, já estava muito próximo. O olhar fixo, a respiração mais rápida. Não houve aviso. Os lábios de Eduardo encontraram os dela de forma urgente, faminta. O beijo foi diferente do primeiro, não tímido, mas decidido, carregado de desejo reprimido. As mãos dele foram para a cintura de Catarina, puxando-a para mais perto. A camisola dela subiu um pouco, revelando a pele que logo foi tocada por dedos quentes. O corpo dela estremeceu. Ela respondeu ao beijo com a mesma intensidade, perdendo-se na sensação do momento. A noite parecia cúmplice. O vento agitou seu cabelo. As luzes da rua piscavam lá embaixo, mas nada disso importava. Apenas existiam eles dois e a urgência de um desejo que não podia mais ser negado. "Catarina, isso é uma loucura", ele murmurou contra seus lábios. "Então que seja loucura", ela respondeu sem conseguir parar. Ele a levantou com facilidade surpreendente e a encostou à parede da varanda. A frieza do azulejo contrastava com o calor do corpo dele colado ao dela. Os beijos se tornaram mais profundos, a respiração entrecortada. Catarina passou as mãos pelo peito dele, sentindo a firmeza sob a camisa. Cada toque era uma descoberta, cada segundo, uma vertigem. Eles sabiam do risco, bastava um vizinho olhar para cima e vê-los. A possibilidade de serem descobertos tornava tudo mais intenso. A pele dela ardia não apenas pelo calor do verão, mas pela excitação de viver algo proibido. As mãos de Eduardo exploravam-na com cuidado e firmeza. Quando seus olhares se cruzaram, Catarina percebeu que não havia mais volta. Por instinto puxou-o para si, como se quisesse gravar aquele momento na pele. O beijo que se seguiu foi quase desesperado, como se tentassem recuperar o tempo perdido. Minutos depois, quando finalmente se afastaram ofegantes, ficaram em silêncio, com o peito subindo e descendo descompassadamente. Ele passou a mão pelo rosto dela, acariciando-a com uma ternura inesperada. "Catarina, não devíamos, mas queremos", ele disse. Ela interrompeu com um sorriso trêmulo. Sentaram-se novamente, tentando recuperar a calma, mas sabiam que a linha já havia sido atravessada.
A cidade continuava lá fora indiferente enquanto compartilhavam um segredo que ninguém poderia saber. Antes de sair, ele inclinou-se uma última vez e beijou-a suavemente, como se pedisse desculpas pelo que acabará de acontecer, mas ao mesmo tempo prometesse que não seria a última vez. Catarina fechou a porta atrás dele, com as pernas tremendo e a respiração descontrolada. Encostou-se à madeira fria, tentando acreditar no que tinha acontecido. O gosto dos lábios dele ainda estava no dela. Naquela noite deitou-se tarde, incapaz de dormir. O corpo ainda vibrava, a mente girava em círculos. Sabia que estava entrando em um jogo perigoso, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se viva e desejada. Adormeceu com um sorriso culpado, ansiosa pelo que viria a seguir. O beijo na varanda mudou tudo entre eles. Durante dias viveram como cúmplices silenciosos. Quando se cruzavam no elevador ou no átrio, o cumprimento educado escondia um fogo subterrâneo. Bastava um olhar mais demorado para que o corpo de Catarina reagisse. O coração disparava, a pele arrepiava-se, e ela sabia que ele sentia o mesmo. Foi numa sexta-feira à noite que tudo avançou de vez. Ao voltar da faculdade, encontrou um bilhete deslizado por baixo da sua porta. A letra de Eduardo, firme e inconfundível, dizia: "Se não tiver planos, jante comigo hoje." Ela ficou imóvel, segurando o papel. O convite parecia simples, mas Catarina sabia o que realmente escondia. Passou horas diante do espelho, tentando escolher a roupa certa. Optou por um vestido leve, azul escuro, que deixava os ombros à mostra sem ser demasiado ousado. Queria se mostrar bonita, mas não desesperada. Às 8 em ponto bateu à porta dele. Eduardo abriu imediatamente, vestido de forma elegante, mas descontraída. Camisa branca arregaçada nos braços, calças de linho claras. O apartamento dele tinha uma atmosfera diferente do seu, mais amplo, decorado com móveis modernos, prateleiras cheias de livros e discos de vinil. Uma música suave tocava ao fundo. Jazz, claro. "Bem-vinda", disse ele, sorrindo de forma contida. "Sinta-se em casa." A mesa estava posta com cuidado. 2 taças de vinho, o aroma de um prato delicioso pairava no ar. Catarina sentou-se, sentindo a expectativa crescer. O jantar prometia ser mais do que uma simples refeição. Era o início de algo que ela não conseguia definir, mas que a fazia sentir-se viva. A mesa estava posta com pratos de cerâmica artesanal e velas acesas, que lançavam uma luz quente e acolhedora pelo ambiente. O aroma de ervas frescas invadia o ar, vindo da cozinha. Catarina olhou para Eduardo, surpresa. "Você preparou tudo isso sozinho?" perguntou, admirando a dedicação dele. "Sim, gosto de cozinhar." "Relaxa-me", respondeu ele, servindo um copo de vinho tinto. Sentaram-se à mesa e a conversa fluiu naturalmente. Falaram sobre as viagens que Eduardo havia feito, os projetos de Catarina na faculdade e os filmes que ambos adoravam. Mas por trás das palavras havia uma conversa silenciosa, feita de olhares prolongados e sorrisos que se interrompiam, silêncios que pesavam mais que qualquer frase. Quando Catarina terminou seu prato, levantou-se instintivamente para ajudar a arrumar a mesa. Levou os copos até a cozinha, e foi nesse momento que sentiu Eduardo se aproximar. Ele não disse nada, mas a proximidade dele era eletrizante. O calor do corpo dele a envolvia através do tecido do vestido. Ele colocou a mão na cintura dela devagar, quase hesitante, e a respiração dele roçou seu pescoço. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo a pele arrepiar-se. Virou-se lentamente para encará-lo, e os olhos dele estavam fixos nos dela, intensos, como se pedissem uma resposta silenciosa. Catarina não resistiu. Os lábios dele se encontraram em um beijo profundo, desta vez sem contenção. Foi urgente, quente, carregado de um desejo reprimido. Os braços de Eduardo a envolveram, puxando-a contra seu peito forte. As mãos dela subiram até a nuca dele, apertando-o para mais perto. Ele a encostou levemente ao balcão da cozinha, e o frio da pedra contrastava com o calor do beijo. As mãos de Eduardo exploravam a cintura dela, subindo devagar pelas curvas do corpo. Cada toque provocava um arrepio. A respiração tornava-se cada vez mais pesada, misturada com suspiros contidos. "Catarina", ele murmurou contra os lábios dela. "Isto é perigoso", ela respondeu, quase sem voz.
Eu sei, ele disse, mas não consigo parar. Beijaram-se novamente mais intensamente e os corpos se colaram, como se não houvesse espaço para dúvidas. A mente de Catarina gritava que era errado, mas seu corpo só conhecia o prazer daquele momento. Ele a arrastou suavemente até a sala, onde a penumbra das velas criava um cenário íntimo. Caíram no sofá entre beijos e carícias. As mãos dele deslizavam pela pele dela com uma delicadeza que a fazia tremer. Os beijos desceram pelo pescoço dela, deixando-a sem fôlego. O tempo parecia desaparecer. Só existia o calor, o som da respiração deles, o roçar das roupas. A cada instante, a chama tornava-se mais intensa, mais inevitável. Não era apenas atração física. Havia algo mais profundo, como se cada um procurasse no outro uma resposta para a solidão. Quando finalmente ficaram em silêncio, deitados lado a lado, a respiração ainda acelerada, Catarina sentiu-se flutuar. Eduardo passou a mão pelo cabelo dela, afastando-o do rosto, e murmurou: "Não sei como vou conseguir voltar atrás depois disso." Ela encostou a cabeça ao peito dele, ouvindo o coração bater rápido, tão descompassado quanto o dela. "Talvez não precisemos voltar atrás", respondeu Catarina em um sussurro. Ficaram assim durante minutos, envoltos em uma paz estranha após a tempestade. Mas no fundo, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha sem retorno. Quando Catarina retornou ao seu apartamento já de madrugada, as pernas tremiam e os lábios ainda ardiam do sabor dele. Fechou a porta atrás de si, encostou-se à madeira e deixou escapar um suspiro profundo. Mergulhar em um abismo e não havia como fingir que nada tinha acontecido. A partir daquela noite, o vizinho do andar de cima já não era apenas um vizinho, era o seu segredo mais perigoso. Após aquele primeiro encontro, descobriram uma nova forma de viver no silêncio, nas frases e nos intervalos. A paixão havia acontecido como um incêndio. Agora aprendiam a mantê-la acesa, sem deixar que a vizinhança sentisse o cheiro de fumaça. Os dias seguiam sua marcha, aparentemente normais. Catarina ia às aulas, entregava trabalhos, passava no supermercado. Eduardo saía de manhã com o passo seguro de sempre, retornava à tarde com o jornal debaixo do braço, cumprimentava a porteira com a mesma educação discreta. Nada por fora denunciava o que os unia por dentro. Apenas eles sabiam ler os pequenos sinais, um bilhete dobrado deixado sobre o corrimão do último lance de escadas, um emoji em um SMS enviado na hora certa, uma sombra que atravessava a porta no instante exato em que a outra se fechava. Encontravam-se quando o prédio descansava no início da tarde, quando metade dos vizinhos estava fora, ou tarde da noite, quando as luzes dos corredores eram apenas círculos pálidos no chão de mármore. Às vezes bastava um toque, um beijo rápido atrás da porta do patamar, um abraço curto dentro do elevador que subia devagar, como se guardasse um segredo entre eles. Outras vezes ficavam sentados no sofá de Eduardo, conversando sobre livros e filmes, e Catarina percebia como a proximidade, mesmo quando contida, tinha o poder de incendiá-la. Começou a colecionar pequenas coisas, a caneta que ele esqueceu em seu caderno, um bilhete com 2 linhas que cabiam no bolso traseiro do jeans, uma fotografia antiga dele em um barco, sorrindo, mais jovem, com um brilho nos olhos que ela agora reconhecia de perto. Por vezes de madrugada desenhava-o, a linha do queixo, o arco das sobrancelhas, a forma como a camisa caía sobre os ombros. Na manhã seguinte, escondia o papel entre as páginas de um manual de tipografia, como quem protege um tesouro perigoso. As conversas deles oscilavam entre o leve e o grave. Falavam de receitas de cidades, de canções e de repente o silêncio. Um silêncio que tinha corpo. Bastava que ele passasse a mão pelo cabelo dela, e ela esquecia o resto do mundo. Às vezes a consciência do risco surgia como uma lâmina. A esposa dele em Paris, a mulher madura que cuidava das plantas do corredor, o porteiro do turno da noite, que parecia reparar em tudo. O perigo não apagava o desejo, ao contrário, afiava-o. Foi numa noite de vento morno que aconteceu a cena mais ousada deles. Não havia nada combinado. Se a luz da varanda de Eduardo estivesse acesa depois da meia-noite, Catarina subiria. Quando abriu a porta do apartamento, sentiu logo o cheiro do jazz a preencher o ar. Não a música em si, mas a vibração quase tátil que ela deixava. Toquei a campainha uma vez, sem insistir.
A porta abriu-se num gesto pequeno, quase clandestino. Ele apareceu de camisa escura, mangas arregaçadas, e um sorriso que não escondia nada. Pensei que você não viria, disse em voz baixa. Pensei que pudesse ler nos meus olhos lá de baixo, respondeu Catarina. A varanda estava semi-escura, apenas a cidade brilhando à distância. O vento mexia as cortinas como dedos pacientes. Encostaram-se ao parapeito lado a lado, com os braços se roçando. A noite tinha um ruído de fundo, telefones perdidos, televisões se desligando em outros apartamentos, um ônibus tardio, sirenes distantes. Tudo parecia dizer: ninguém olha, ninguém sabe, ninguém vê. Ele virou-se primeiro. O beijo nasceu quase mudo, como se tivessem medo de acordar o prédio. Durou o suficiente para que a respiração de Catarina perdesse o compasso. As mãos dele pousaram em suas ancas, com aquela mistura de firmeza e cuidado que a fazia fechar os olhos. Ele a puxou para mais perto, e o mundo encolheu até caber entre eles. O coração dela batia no pescoço, e ela sentia essa pulsação como um som que só eles ouviam. Você está tremendo, murmurou ele. Não sei se de medo ou de vontade. Sorriram culpados. Ele encostou a testa dela e suspirou como quem se desarma. Depois guiou-a para o canto mais resguardado da varanda, onde um vaso alto fazia de escudo contra olhares indiscretos. Ali a penumbra era um manto. O primeiro beijo profundo trouxe outros e outros, e a camisola fina de Catarina cedeu ao gesto lento dos dedos dele. Eduardo e Catarina estavam perdidos em um jogo de olhares e toques, onde cada movimento se tornava uma dança silenciosa. As mãos dela exploravam a camisa dele, sentindo a resistência dos botões e a textura do tecido que cobria um corpo quente. Era como se estivessem aprendendo um novo alfabeto com as pontas dos dedos, cada toque revelando uma nova letra, uma nova palavra. A rua lá embaixo continuava indiferente, enquanto eles se deixavam levar pela clandestinidade do momento. Um barulho de janela se abrindo os fez congelar. Uma voz masculina murmurou algo, e uma risada feminina ecoou ao lado. Eles ficaram imóveis, a respiração suspensa, o coração de Catarina batendo forte como se pudesse ser ouvido do outro lado da parede. Eduardo a puxou para a sombra de um vaso alto, criando uma barreira quente entre eles e o resto do prédio. O perfume dele, uma mistura de madeira e algo fresco, colou-se à pele dela. Isto vai me matar um dia, ele sussurrou, encostando a boca ao ouvido dela. Então que seja de vida, respondeu Catarina, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Eles voltaram ao parapeito, mas agora tudo era mais urgente. Os beijos se sucediam, como se quisessem recuperar os segundos que o medo havia roubado. A cidade parecia se aproximar, as luzes dançando dentro de seus olhos. Era perigoso, mas irresistível. Quando finalmente se afastaram, a respiração ofegante e a pele quente, ficaram de costas para a cidade, abraçados em um silêncio que falava mais do que palavras. Catarina tinha certeza de duas coisas: nada do que viviam era prudente, mas tudo era verdade. Nos dias seguintes, a rotina secreta se intensificou. Começaram a usar códigos. 2 vibrações curtas no celular significavam "estou aqui". Um post-it amarelo na caixa de correio, "hoje não". Um lenço azul pendurado na porta da cozinha, meia-noite. Cada sinal era um pequeno triunfo, uma conspiração apenas deles. Mas a culpa também crescia dentro dela, como um fio difícil de cortar. Pensava na mulher de Eduardo, uma imagem antiga de Paris, esperando por notícias em uma mesa de café. Curiosamente, essa culpa não a detinha, apenas tornava cada encontro mais intenso, cada toque mais urgente. Um dia, ele apareceu com um livro de design raro e uma pequena caixa. "Abre", disse ele. Dentro, um colar simples de prata com um pendente discreto. "É para que você possa usar sem chamar atenção", explicou. Catarina sorriu, usando-o por baixo da camisola, sentindo-se parte de uma história que ninguém mais conhecia. A vida no prédio começou a mudar. Dona Teresa, a vizinha do 13 esquerdo, parecia demorar mais no patamar, como se esperasse cruzar-se com Catarina. O porteiro noturno, seu Álvaro, começou a perguntar mais frequentemente: "Tudo bem, menina Catarina?", com um interesse que poderia ser apenas cortesia, mas que a fazia sentir-se observada. Havia uma tensão no ar, como se o prédio estivesse começando a respirar com eles,
captando os sinais de sua clandestinidade. Apesar disso, não pararam. Pelo contrário, a consciência do risco tornava tudo ainda mais intenso. Cada beijo, cada toque, era uma prova de que o desejo superava o medo. Em uma noite chuvosa, o perigo se materializou. O prédio estava em silêncio, apenas o som das gotas escorrendo pelas janelas. Eduardo enviou uma mensagem curta: "Desce já." Porta da escada de incêndio aberta. Catarina vestiu-se rapidamente, descalça para não fazer barulho, e deslizou pelo corredor até a escada de emergência. A porta metálica rangeu ao abrir-se. Ele estava lá, encostado à parede, com a camisa escura destacando os traços de seu rosto. Os olhos dele brilhavam com um desejo urgente. Sem esperar, ele a puxou para perto, e o beijo foi feroz, quase impaciente. As mãos dele seguravam-na com força, como se temesse que ela desaparecesse. O eco de suas respirações preenchia a escada vazia, misturando-se ao cheiro de ferro e cimento. De repente, ouviram passos ao longe, o som metálico de alguém abrindo a porta do andar inferior. Congelaram, o coração de Catarina batendo na garganta. Eduardo a encostou à parede, cobrindo-a com seu corpo, como se pudesse torná-la invisível. Os passos subiram alguns degraus e pararam, e o silêncio foi absoluto. Após alguns segundos, a porta se fechou com um estalo, e eles riram em sussurros nervosos, a adrenalina correndo em suas veias. O perigo os aproximou ainda mais e ali, naquela escada, perderam-se em beijos e sussurros. Cada toque era uma afirmação de que estavam vivos, de que o que sentiam era real. A noite os envolveu como um manto e as estrelas pareciam testemunhas benevolentes de seu amor proibido. Quando finalmente se afastaram, a respiração ainda acelerada, Catarina percebeu que o segredo que compartilhavam se tornava cada vez mais difícil de esconder. O colar de prata que Eduardo lhe dera agora era uma marca íntima, um símbolo de sua conexão. Mas a vida continuava e com ela, a vigilância dos outros. Dona Teresa sempre atenta e seu Álvaro, com olhares que pareciam mais investigativos a cada dia. Catarina sabia que estavam sendo observados, mas a urgência do que viviam a fazia ignorar o medo. Cada encontro era uma dança entre o desejo e o risco, e a cada dia, a tensão aumentava. Em uma noite, enquanto se preparava para mais um encontro, sentiu um frio na barriga. O amor proibido tinha suas consequências, e ela estava disposta a enfrentá-las. Quando finalmente se encontraram novamente, tudo parecia mais intenso. O beijo de Eduardo era como fogo, e a cidade ao redor desapareceu. Eles estavam sozinhos, perdidos um no outro, e por um momento, o mundo exterior não importava. A adrenalina corria em suas veias, e a certeza de que estavam desafiando as regras tornava tudo ainda mais emocionante. Mas a realidade não poderia ser ignorada para sempre. O colar, os olhares curiosos, a sensação de estarem sendo observados, tudo isso pesava sobre Catarina. E mesmo assim, ela não conseguia se afastar. O amor que sentia por Eduardo era mais forte do que qualquer medo, e ela estava disposta a arriscar tudo por ele. Naquela noite, enquanto se afastavam um do outro, Catarina sentiu que a vida estava prestes a mudar. O amor que compartilhavam era uma chama que queimava intensamente, e ela sabia que não poderia apagar esse incêndio com um copo de água. A maré havia subido, e ela, sem saber nadar, estava mais do que disposta a se deixar levar por ela. E assim, com o coração acelerado e a mente cheia de pensamentos, Catarina se preparou para o que estava por vir, sabendo que cada momento era precioso e que o amor, mesmo